Pai do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos de volta ao canal Nefesh Haim. Hoje vamos ler o capítulo 3 de Gênesis. Vamos falar um pouco sobre a queda do homem. Vamos falar sobre o espaço que a serpente tinha no jardim, de como ela se aproximou da mulher, qual era o intuito da serpente com a mulher, e veremos também entenderemos um pouco mais sobre a posição que a serpente ocupava no jardim, posição a qual que fazia com que ela frequentemente conversasse com o homem, conversasse com a mulher, uma posição de destaque dada pelo próprio Deus. E assim diz a palavra do Senhor. E a serpente era astuta, mais do que qualquer animal do campo, feito pelo eterno Deus. E disse à mulher: acaso Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrerdes. E a serpente disse à mulher: não morrereis? Pois Deus sabe que no dia em que comerdes dele, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E a mulher viu que a árvore era boa para comer, desejável para os olhos e cobiçável, a árvore para entender o bem e o mal. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também para o seu marido, que estava com ela, e ele comeu. E os olhos de ambos foram abertos, e souberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si cintos. Então ouviram a voz do eterno Deus, que passeava no jardim, na direção do pôr do sol. E o homem e sua mulher se esconderam da presença do eterno Deus entre as árvores do jardim. E o eterno Deus chamou o homem e lhe disse: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, por estar nu, e me escondi. E disse: quem te disse que está nu? Por acaso comestes da árvore da qual te ordenei não comer? E o homem disse: a mulher que destes para mim, ela me deu da árvore e eu comi. E o eterno Deus disse à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente me enganou, e comi. E o eterno Deus disse à serpente: porque fizeste isso, maldita és tu, mais do que todo o animal, e mais que todo o animal do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. E ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei o teu sofrimento e tua concepção, e com dor dará luz a filhos. Teu desejo será para o teu marido, e ele dominará sobre ti. E ao homem disse: porque escutaste a voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, dizendo: dela não comerás. Maldita é a terra por sua causa. Com fadiga comerás dela todos os dias da sua vida. E espinhos e abrolho produzirá para ti, e comerás a erva do campo. Com o suor do teu rosto comerás pão, até que volte para a terra, pois dela foste tomado. Pois tu és pó, e ao pó hás de retornar. E o homem chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela era mãe de todo ser vivente. E o eterno Deus fez para o homem e para a sua mulher túnicas de pele, e os fez vestir. E o eterno Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. Agora, talvez ele estenda sua mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. E o eterno Deus enviou-o do jardim do Éden, de onde havia sido tomado, para cultivar a terra, e expulsou o homem, e colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins com uma lâmina flamejante de espada que se envolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. A palavra serpente em hebraico é a palavra nahash. A raiz da palavra serpente em hebraico, que é nahash, ela significa adivinhar, ela significa aprender, ela significa observar. Então, uma das características da serpente era observar, era aprender atributos a qual fazia com que este ser criado por Deus
de destacar-se entre toda a criação, um ser a qual aprendia com facilidade, observando tanto o ser humano, tanto os animais. Tanto que o Senhor colocou esse ser numa posição elevada. O Senhor vai dizer que a serpente era o ser mais astuto do jardim. Então, antes mesmo de Satanás usar a serpente para o seu plano, a serpente já tinha sua astúcia, a serpente já tinha sua posição no jardim. A serpente ela já tinha o seu destaque entre a criação dentro do jardim. Mas mesmo com todos esses atributos, a serpente ela não usava isso para si. A serpente usava os seus atributos para a glória de Deus. Hoje nós temos o leão como o rei da selva, o rei da floresta, o rei dos animais. Mas no Éden, possivelmente, esse cargo de destaque era da serpente, porque o próprio Deus exalta a astúcia da serpente em relação a toda a criação. A serpente se comunicava diretamente com Adão e com Eva. Para mim, lendo o texto, eu vejo a serpente como uma ponte entre Adão e Eva e a criação de Deus e os animais, fazendo com que ela fosse a líder dos animais, o representante dos animais no Éden. Vemos no texto também que possivelmente a serpente andava e também falava, porque Eva não se espantou quando a serpente começou a falar com ela, parecendo com que isso fosse normal no Éden, que essas conversas eram frequentes no Éden, não era nada absurdo, não é nada como os dias de hoje, a qual os animais não falam. Então a serpente, como representante dos animais do jardim, tinha um diálogo corriqueiro com Adão e com Eva também. A serpente ela tinha um acesso direto a Adão e também a Eva. O Senhor também diz que a serpente ela é sagaz, ela é astuta. A palavra utilizada ali em hebraico, arum, significa sensato, significa sutil, significa sagaz, significa astuto e também significa prudente. Então, com todas essas características, primeiro no nome Nahash, que tem a sua raiz o significado de adivinhar, de observar, de aprender, a serpente também ela era sagaz, ela era astuta, ela era sutil. Vemos aqui características de um líder, características de um ser a qual tinha uma posição elevada. Então, Satanás, vendo a posição que a serpente tinha no jardim, tanto diretamente com o homem, tanto diretamente com a mulher, Satanás, sendo mais astuto que a serpente, usou a astúcia da serpente contra Adão e Eva, para se aproximar a Adão e Eva, mas sempre com o foco em Adão, o sacerdote do jardim. Mas para que a serpente chegasse no coração de Adão, a serpente primeiro tinha que tomar o coração de Eva. Então, uma vez que Satanás começou a utilizar a serpente, era apenas questão de tempo para que ele tivesse acesso livre a Adão. Satanás estava ali para observar, distrair, separar e destruir. Satanás ele tinha uma meta, ele tinha um foco, que era destruir a humanidade, que era separar a humanidade de Deus. Primeiro, alcançando o homem, depois o fruto, e por fim, a ira de Deus contra a humanidade. Porque temos que entender que quando o Senhor disse para Adão e Eva que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal mataria o ser humano, Satanás também escutou isso. Satanás viu ali uma oportunidade de usar aquele fruto contra o ser humano. Satanás então sabia a função da árvore da vida, que era preservar o corpo da humanidade, que era preservar a humanidade de doenças, de infecções, de bactérias, de envelhecer. Satanás sabia da função da árvore da vida, mas ele também sabia a função da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque até então, a humanidade conhecia somente o bem, só conhecia o amor, só conhecia a misericórdia, só conhecia o Criador. Mas Satanás queria que a humanidade também conhecesse o mal, conhecesse o acusador, conhecesse a morte, conhecesse a desobediência, porque Satanás sabia que uma vez o homem se rebelando contra Deus, a ira do Senhor iria vir sobre a humanidade. Da mesma forma que veio sobre ele, Satanás queria que a ira do Senhor viesse sobre toda a humanidade. Por isso que ele visou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Por isso que ele visou a serpente. Por isso que ele se achegou à mulher. Por isso que ele corrompeu o homem.
Satanás usou tudo isso, usou toda a criação de Deus para derrubar a grande criação de Deus. Satanás via que Deus amava o ser humano. Satanás via como o Senhor se alegrava em estar com o ser humano. Ele se alegrava de estar no jardim, que ele se alegrava da comunhão que eles tinham no jardim, porque ele sabia que profanando o homem automaticamente profanaria o jardim. Então, Satanás, quando ele planejou a queda do homem, ele planejou detalhadamente, porque ele sabia que atingindo o homem, ele destruiria as duas coisas que o Senhor mais amava na criação. Primeiro, o ser humano. Segundo, o jardim qual o Senhor criou para estar com o ser humano. De todos os lugares da criação, o jardim do Éden era onde o Senhor se encontrava com o ser humano. Era o lugar a qual o Senhor escolheu para estar ali junto com o ser humano. Ali era a casa da vida, ali era onde o Senhor, ele queria se encontrar com o ser humano. Ele queria tornar a casa da vida na casa da morte. Ele queria transformar a grande criação na grande destruição. O ser humano, ele era puro de coração. Ele não tinha maldade na mente, na alma e nem no coração. Porém, o ser humano, ele estava debaixo de uma palavra. Eles estavam debaixo do não do Senhor. Eles estavam debaixo de um limite ao qual o Senhor colocou para o ser humano. Então, independente da inocência do ser humano, independente da falta de malícia do ser humano, eles estavam debaixo de uma palavra. Eles sabiam o que podia e o que não podia. De certa forma, eles conheciam sim o bem e o mal. Eles sabiam o que podiam fazer e o que não podiam fazer. Tanto que o Senhor disse que se eles comessem daquele fruto, eles iam morrer. Então a humanidade sabia o que era a morte. O ser humano, ele não foi enganado, o ser humano, ele não foi seduzido pela serpente. Mas sim, o ser humano foi seduzido pelos seus desejos e pelas suas vontades. A serpente, ela não obrigou o homem a nada, mas através do último Adão, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor iria redimir toda a humanidade para nos levar de volta para o jardim.